obedecer. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, O Senhor meu Deus me exaltará o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, sobre todas as nações. onde eu passar. Onde eu passar, Eu não correrei atrás de bênçãos, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. onde eu colocar a planta dos meus pés. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará. Sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, creia. Bendito serei na terra. Bendito serei Bendito serei. quando eu profetizar. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei no campo. Bendito serei Bendito serei por onde eu passar. por onde eu passar. Onde eu tocar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra. Pode sentar e cante crendo nisso. Bendito serei na terra. Bendito serei. Confessa isso. Bendito serei Quando eu profetizar. quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Bendito serei no campo. Bendito serei Bendito serei por onde eu passar. por onde eu passar. Onde eu tocar. Onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer. quando eu obedecer a sua voz. Amém. Amém. Então, aí em Deuteronômio 28, o título diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência. O que você precisa refletir e analisar com respeito à prosperidade que advém da fé é que Deus, Ele sempre operou, sempre se manifestou no passado de formas extraordinárias, mudando tempo, época, clima, genética, trazendo a existência, a prosperidade, independentemente da situação, da ocasião, do clima local, independente do que diziam as pessoas, do que apontavam as pessoas. Aí, como nós estávamos aqui orando, eu fico pensando, se Deus mudou a genética das ovelhas, na época de Jacó, ele colocava uma varinha listrada, na hora que as ovelhas iam beber água, ele colocava a varinha no bebedouro e determinava que na hora de dar cria, a ovelha nasceria malhada ou listrada, que era o salário que ele tinha determinado. Ovelha preta cruzando com outra preta, nascia malhada. Ovelha branca cruzando com outra branca, nascia listrada. Como que pode? Se uma ovelha da mesma cor está cruzando duas ovelhas negras, era para nascer uma ovelha negra. Duas ovelhas cruzando branca, era para nascer uma ovelha branca. Mas porque Jacó determinou que o salário dele seriam as ovelhas malhadas e as listradas, na hora que elas iam beber água, ele colocava a varinha no bebedouro, e a ovelha negra que cruzou com a negra, na hora de nascer, nascia malhada. Na hora de nascer, a branca que cruzou com a branca, nascia listrada, que era o salário dele. E a Bíblia diz que o comentário se espalhou, porque Jacó se tornou mais rico do que o tio dele, que já era riquíssimo. Ele se tornou mais rico do que o patrão dele, que já era riquíssimo, só porque ele determinou
que o salário dele seriam aquelas ovelhas. Deus mudou a genética das ovelhas para favorecer a fé de uma pessoa, para honrar uma pessoa que estava honrando a ele, que estava manifestando a sua fé nele. Aí eu pergunto, será que Deus, ele não pode mudar a sua vida financeira? Será que Deus, que mudou a genética das ovelhas, ele não pode mudar a sua vida econômica, ele não pode mudar a sua vida financeira, favorecendo você que é fiel a ele, favorecendo você que obedece a palavra dele? Deus deu a Jacó uma estratégia, Deus deu a Jacó uma ideia, Deus deu a Jacó uma direção, que exigiu dele coragem, que exigiu dele ousadia, que exigiu dele confiança. Porque quando ele determina que o salário dele seriam as ovelhas malhadas e as ovelhas listradas, o tio dele achou que ele estava maluco, que ele não conseguiria nada de salário. Porque ovelhas da mesma cor, só nasceria da mesma cor. Mas porque ele creu, o sobrenatural aconteceu. Aí, na época de Josué, diante de uma batalha, o dia estava terminando, e se escurecesse, eles ficariam como desfavoráveis naquela batalha. Precisava que o dia se estendesse, que a luz continuava durante o dia para continuar a batalha e terminar a guerra. E Josué manda o sol parar, o sol para. O sol obedece um homem, porque ele tinha que vencer aquela batalha, porque ele tinha que vencer a guerra. Era mais fácil ele falar, então, mata os inimigos, do que parar o sol. Mas o sol parou. Na época de Elias, que havia aquela seca, havia aquela miséria que você já conhece na Bíblia, 3 anos e 6 meses. Depois de tanta miséria, depois de tanto tempo sem chover, ele sobe no monte, ora uma vez, pede para o servo, dá uma olhada para a banda do mar, vê se vem chuva, nada. Ele ora a segunda, nada, a terceira, nada. Na 7ª vez, o servo disse assim, lá no fundo, eu vejo uma nuvem como a palma da mão de um homem. Só uma nuvenzinha, lá longe, como a palma da mão de um homem, um sinalzinho. E Elias disse, desce correndo e avisa Acabe que vem grande chuva. Enquanto o rapaz descia do monte, o céu, a Bíblia diz que escureceu, enegreceu e caiu grande chuva. Porque um homem determinou. É bem verdade que não foi na primeira vez, na segunda oração, na terceira, na quinta, mas aconteceu na 7ª. E se não acontecesse na 7ª, se nem uma nuvenzinha aparecesse, ele ia orar a 8ª, ele ia fazer a 9ª, a 10ª oração, até acontecer, até ver um sinal. Mas a chuva veio, o milagre aconteceu. O outro estava cortando uma árvore com um machado, a Bíblia diz que o machado era emprestado, caiu no lago, caiu no fundo do lago o machado, e só porque era emprestado, ele estendeu a mão e Deus fez o machado flutuar. Um pedaço de ferro flutuar. Será que Deus não pode fazer a sua empresa que está no fundo do poço flutuar? Será que Deus não pode fazer a sua vida financeira que está no fundo do poço flutuar? Será que uma fé depositada num Deus que é o mesmo Deus, numa palavra que é a mesma, numa promessa que é a mesma, não pode te tirar dessa vergonha, dessa humilhação? Será que Deus, nesse momento que nós estamos aqui pregando, Ele não te dá uma ideia, Ele não te dá uma direção, Ele não dá uma palavra a você, que uma palavra que Ele colocar na tua cabeça, na tua mente, pode produzir o sobrenatural, pode produzir o milagre. Uma única palavra, Ele pode dizer, vai, que eu sou contigo. Você tem talento, sabe trabalhar,
você é bom no que faz, se especializou no que faz. As pessoas elogiam o seu produto, o seu trabalho, o seu talento, mas você nunca consegue decolar. Parece aquele avião que está taxiando no aeroporto e nunca recebe ordem para decolar. Tem pessoas que ela chega até um patamar, mas não passa dali. Ela vai vencendo, conquistando, melhora, vende, prospera, mas nunca passa daquele teto. Nunca acontece nada de extraordinário, de grande, para dizer assim, foi Deus quem fez. Porque vai subindo degrau por degrau. Tem mês que vende mais. Tem mês que prospera um pouco mais. Tem mês que consegue vender, render um pouco mais. Tem mês que consegue melhorar um pouco mais. Mas nunca acontece nada para estourar. Nunca acontece nada de grande para ficar sabido, para ficar evidente, para ficar claro que foi Deus quem fez. Que foi o poder de Deus. Que foi a grandeza de Deus. Isaac está na terra dos inimigos, seca, miséria e terra de inimigo. Deus manda ele ficar naquele lugar. Deus manda ele obedecer. Ele planta naquele lugar. E no mesmo ano a Bíblia diz que ele prospera, fica riquíssimo, porque a semente produziu 100 por 1. Uma semente, naturalmente, você, Sérgio, trabalha com lavoura, geralmente produz quanto, hein? 30%, 40%. Mas no caso dele, prosperava 100%. 100 por 1. Deus mudou o adubo da terra, ou Deus adubou a terra. Deus fez, nem na melhor terra, nem na terra mais adubada, ele conseguiria prosperar 100 por 1 no que ele plantou. Mas quando ele plantou, Deus muda a qualidade da terra e faz prosperar 100 por 1. A Bíblia diz que ele no mesmo ano ficou riquíssimo porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o prosperava. Aí vamos trazer para a gente, por que Deus então não pode fazer o mesmo com você? Você está plantando, você está lutando, você está trabalhando, você está dormindo tarde, você está acordando cedo, você está vindo à igreja, você está sendo dizimista, você está fazendo votos. Por que Deus não pode fazer o mesmo com você? A ponto de você prosperar, enriquecer, porque o Senhor vai prosperar. Porque o Senhor vai te enriquecer. É diferente se você não plantar. É diferente se você não for fiel no seu dízimo. Não tem como Deus fazer a parte dele se você não está fazendo a sua. Mas se você faz a sua, Deus ele vai fazer a dele. E se ele não está fazendo a dele, da maneira que fez com Isaac, da maneira que fez com Jacó, da maneira que fez com esses homens do passado, você nesse momento tem que estar perguntando então, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça então? O que o Senhor quer que eu faça? O que está faltando eu fazer para o Senhor operar em mim, nos meus negócios, na minha profissão, na minha empresa, na minha vida profissional, na minha vida financeira? Como o Senhor operou na época de Isaac? Da mesma forma que o Senhor fez com Jacó. Da mesma forma que o milagre aconteceu no passado, já que a tua palavra é a mesma, já que a tua promessa é a mesma, já que o Senhor é o mesmo, o que o Senhor quer que eu faça para acontecer o mesmo? Porque se você tem a coragem, a ousadia, a força para trabalhar, essa mesma coragem, você está sendo fiel no dízimo, está fazendo voto com Deus, está plantando no altar, o que está faltando?
Não vai cair do céu. Mas Deus vai fazer frutificar, prosperar aquilo que já está na tua mão. Ou Ele vai te dar uma ideia, uma direção que vai fazer você prosperar. Se já te deu a ideia, a direção, então você está perguntando para Ele, meu Deus, então o que está faltando? Porque uma porta que Ele abrir, muda a sua história. Um contrato que Ele trouxer, um cliente que Ele trouxer, muda toda a sua situação. Não precisa 1000, um que Ele trouxer, faz toda a diferença. Aí a gente vai em Deuteronômio 28, que diz as bênçãos decorrentes da obediência. Se, é uma condição, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele vai dando uma lista. Mas para um pouquinho no versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Para no versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos é que vão te alcançar. As bênçãos é que vão correr para você. As bênçãos é que vão chegar até você. O que tem acontecido com muita gente? Ela está correndo atrás da bênção e nunca chega até a bênção. Ela está correndo atrás do milagre, ela está correndo atrás da prosperidade, ela está colocando uma força tremenda e ela não está conseguindo prosperar. Ela não está conseguindo alcançar, ela não está conseguindo vencer. E eu sei que chega uma hora que cansa. Eu sei que chega uma hora que esgotam as forças. Porque entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, entra semana e sai semana. E a mesma situação. Mas o ouvir a voz do Senhor teu Deus, para que as bênçãos possam te alcançar, não é simplesmente ou só quando Ele chama você para dar, quando Ele chama você para fazer voto, quando Ele chama você para ser dizimista, quando Ele chama você para honrá-lo. Porque seria muito fácil a gente falar, você vai fazer voto, você vai ser dizimista, você faz e faz e faz, e as bênçãos vão lhe alcançar. E aí? Você está vindo, está fazendo, está honrando, e as bênçãos não estão lhe alcançando. Mas será que você está ouvindo a voz de Deus? Quando Ele está dando a você uma direção no que trabalhar, com que trabalhar, como trabalhar? Será que você está ouvindo a voz de Deus quando Ele está dizendo para você, vai só, age e ser forte? Porque tem pessoas aqui que já era para estar com o seu próprio negócio, já era para estar com a sua empresa, já era para estar trabalhando por conta, e ela ainda insiste em trabalhar para os outros. Tem outros que já têm o próprio negócio, já tem a sua loja, já tem a sua empresa. Mas será que você tem dado ouvidos no que Deus fala para você? De que maneira, de como ou qual estratégia você trabalhar com esse produto? Você divulgar esse produto? Será que você tem dado ouvidos de como Deus vem falando com você para abrir, para expandir a sua tenda, para fazer você crescer? Porque Deus fala. Deus, Ele diz. Deus, Ele, no fundo, até dormindo, Ele fala. Até você quando deita, às vezes Deus, vem uma ideia, vem um pensamento, faz isso. Oferece para esse. Trabalhe assim.
E às vezes a gente não consegue colocar em prática. Às vezes a gente não consegue aplicar. A gente deixa para depois. E depois. E Deus vem falando. Mas eu estou sendo fiel no meu dízimo. Eu estou ouvindo a Deus quando Ele chama para fazer voto. Eu estou ouvindo a Deus quando Ele me chama para dar. Mas e quando Ele fala o que fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, com o seu talento? Será que você está ouvindo? Será que você está colocando em prática? Porque a fé que me leva a dar é a fé que me leva a executar lá fora também. A fé que levou Jacó a determinar qual seria o salário, deu a ele uma estratégia que parecia loucura, que parecia bobeira. Pô, peraí, eu vou colocar uma vara. Ele pegou uma vara de álamo, riscou a vara, fez vários riscos. Imagina uma varinha verde, você risca ela. Aí a ovelhinha ia lá beber água, ele botava a varinha. Na hora de nascer a ovelha, nascia listrada. Só porque ela bebeu água olhando uma varinha listrada. Parece mulher que quando está grávida e tem desejo, por exemplo, de chupar uva, nasce a criança com cacho de uva. Quem já viu isso? Nasce a criancinha, a criança nasce com uma mancha que diz assim, não, é porque a mãe ficou com vontade de comer rapadura. Aí nasceu uma rapadura na criança, de nascença. No interior tem muito isso, né? Tem alguém que já nasceu com alguma manchinha assim, porque sua mãe estava com vontade de alguma coisa? Você nasceu, Eliana? Qual mancha? Doce de leite? Está vendo? Imagina se mamãe tivesse com vontade de ter uma nota de 100 no bolso, nascia uma nota de 100. Mas você vê, o que é a fé, o que é a estratégia? Às vezes Deus já te deu uma estratégia que pareceu loucura, você não fez. Deus já te falou o que fazer, que de repente pareceu até loucura. E você, cabeça de bagre, não fez. E você, eu vou usar uma palavra mais bonita, desprovido de inteligência, não fez. Quer que eu melhore? Você, burro, não fez. Mas eu sou formado em Harvard. Sou formado não sei onde, eu vou botar uma varinha listrada para beber água? Pois é, e o seu diploma está te dando o quê? Está entendendo sim ou não? Eu sou formado em Oxford. E o seu diploma está te dando o quê? O outro colocou a varinha e ficou rico. O outro plantou na terra que não era dele, dos inimigos. E no mesmo ano ficou rico. Prosperou. Deus já mandou você trabalhar com um produto que não é teu. E você pensou que não ia prosperar. Deus já mandou você pegar alguma coisa que não é nem tua para você plantar, trabalhar, vender, começar, e você não colocou toda a força. Está entendendo sim ou não? Você não começou. Então vamos ler o versículo 2 de novo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quem está ouvindo, eu estou pregando hoje para quem está ouvindo a voz de Deus e está sendo dizimista fiel e está fazendo voto com Ele. E está honrando o altar. Se você não está sendo dizimista e não está honrando o altar, esse é o primeiro passo, ser dizimista e honrar o altar. Deixar de contar com o que você tem que contar com o altar. Plantar, semear. Fazendo isso, ouça a voz dele na estratégia, na direção que ele vai te dar para você prosperar. Às vezes, com o que você tem na mão, vai começar a sua empresa. Deus falou assim para Moisés:
com o que você tem na mão, que era um cajado, com o que você tem na mão, você vai fazer sinais. Deus falou assim para Moisés: Moisés, com o que você tem na mão, você vai fazer sinais, que era um cajado. O que você tem na mão? É o que você tem na mão, que você vai começar uma empresa. Às vezes o que você tem é uma bicicleta. O que você tem na mão vai ser um carrinho de cachorro quente. O que você tem na mão é a sua roupa usada, que você vai começar a vender roupa usada. O que você tem na mão? É aquilo que você tem na mão, que você vai começar. E começando, aliado à fé, porque Deus vai prosperar, porque as bênçãos vão te alcançar, dali Deus vai abrir o seu caminho, a sua visão, o seu entendimento, e vai lhe conduzir ao sucesso. É dali. Mas tem que começar, tem que obedecer a voz do Senhor teu Deus. Aí ele diz assim: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Ou seja, se eu trabalhar na cidade ou no campo, se eu trabalhar na terra ou no asfalto, onde eu for, a bênção está comigo. No que eu fizer ou determinar, a bênção está comigo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito, ou seja, abençoado será o que você colocar a mão, o que você determinar, o que você tiver, o que você vai alcançar. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito ao entrar num negócio, bendito ao sair de um negócio. Bendito ao entrar numa proposta, num contrato. Bendito quando terminar o contrato. Aí diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Deus está dizendo o seguinte: vão levantar, os inimigos vão aparecer. Porque você está ouvindo a Deus, porque você está obedecendo a Deus, porque você está seguindo a direção de Deus, porque você está honrando a Deus, os inimigos vão se levantar. O diabo vai se levantar, o inferno vai se levantar. Mas não se preocupe, porque não é você que vai derrotar o diabo. Você se preocupa sim em ouvir e obedecer a Deus. Se preocupa em ouvir e honrar a Deus, porque o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Ele não disse assim: eu vou impedir os inimigos de se levantarem. Ele disse: eles vão se levantar, eles vão aparecer, mas só se preocupa em ouvir a minha voz. Continue obedecendo a minha voz, que eu vou derrotá-los na tua presença. Eles serão derrotados na tua presença. Eles vão ver a sua vitória. Aí diz: por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ele pode até vir por um caminho, mas Deus vai fazer com que ele desapareça por 7 caminhos. Ele vai fugir de você, vai correr. Aí diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deus vai abençoar tudo que você colocar a mão. Tudo. No mundo dos negócios, você vai enfrentar também situações, você terá situações também, que por um momento pode parecer que você está perdendo. Você tem funcionário, por exemplo, você trabalha com gente. E às vezes uma pessoa
mal intencionada, usada pelo diabo, queira de alguma maneira ganhar vantagem em cima de você. Queira tirar vantagem, tirar dinheiro seu. Vamos colocar assim. Ainda que você perca, abre e fecha aspas, muito mais tem Deus para te dar. Aí o Luizinho quer tirar uma vantagem minha, e mesmo eu paguei ele, os direitos dele, eu paguei o que devia a ele, eu fui justo com ele, e de alguma maneira ele quer tirar uma vantagem, vai na justiça, e eu tenho que pagar mais R$1.000 para ele. Não tem problema não. Eu pago os 1.000. Esses 1.000 com ele não vão trazer paz. Mas eu perdi 1.000. Mas Deus falou para Amazias: mais do que isso tem Deus para te dar. E os 100 talentos, ele disse que eu paguei pelo exército. Muito mais do que isso tem Deus para te dar. Não tem problema não. Porque quando você está andando com Deus, quando você está servindo a Deus, quando você está obedecendo a Deus, você pode ter certeza que você não vai perder. Você pode ter certeza que se você perder de um lado, virá a recompensa do outro. Porque Deus não falha com a palavra. Eu só estou falando isso porque às vezes, no mundo dos negócios, a gente só quer ganhar, só pensa em ganhar, só pensa em ganhar. E nunca imagina, nunca consegue entender que se não fechou o negócio hoje, ou que se não deu certo algo hoje, não é porque hoje não aconteceu que amanhã não vai acontecer. Não é porque hoje não deu certo que amanhã também não vai dar certo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Nessa oração que nós vamos fazer agora, você vai falar isso para Deus: meu Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço voto, mas me fala, o que eu tenho que fazer para prosperar? Tenho que botar uma varinha no bebedouro? Tenho que plantar na terra dos inimigos? O que é que eu tenho que fazer? Lá no meu trabalho, com a minha profissão, o talento que eu tenho, o que o senhor quer que eu faça? E Deus vai falar, mais uma vez. Se já não falou, Ele vai falar de novo. Faça isso. Usa essa estratégia. Que pareça, às vezes você está buscando uma coisa assim, do outro mundo. E às vezes é uma coisinha tão simples. Às vezes a prosperidade está assim, ó. Igual você já botou a caneta na orelha e depois ficou procurando a caneta. Já aconteceu assim com você? Colocou a caneta na orelha e depois ficou procurando. Meu Deus, você não viu a caneta? Estava aqui a caneta. Não, alguém deve ter roubado. Alguém pegou, não é possível. A caneta estava aqui, sumiu, e a caneta está na orelha. A bênção está assim de muita gente. Está assim, na cara. Está na cara. É uma coisa tão simples que ela não consegue enxergar. Que ela não consegue entender. Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. E fala para Deus: meu Deus, o Senhor acabou de falar aqui nessa palavra: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Fala: meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça?
Como que o Senhor quer que eu trabalhe? Qual é a ideia que o Senhor vai me dar? Qual é a direção? Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar? Para que eu possa prosperar. Porque eu não quero prosperar para o meu bel prazer. Eu não quero prosperar para pisar em ninguém. Eu quero prosperar para te glorificar. Eu quero prosperar para o teu nome ser exaltado. Fala, meu Deus, vem agora revelar no meu ser como eu tenho que fazer, com que eu tenho que trabalhar. Então, o que eu tenho que fazer para prosperar, para acontecer o inaudito, para acontecer o sobrenatural, para acontecer o milagre, meu Deus? Vem, meu Senhor Jesus, e revela a essas pessoas a tua palavra. Assim como o Senhor deu a Isaac a coragem para ele plantar na terra dos inimigos, e o Senhor o prosperou, dê a essa pessoa uma ideia, uma direção, ainda que ela vá começar a empresa, ainda que ela vá começar os negócios, meu Deus, dela, trabalhando com produtos, com coisas que não são dela, mas ela vai começar, e porque ela vai começar, o Senhor vai abençoar. Ainda que ela determine o salário dela, como Jacó determinou, ainda que ela chegue para o patrão e diz para o patrão: a partir de hoje eu vou ser sócio, eu não vou ser mais empregado, e eu quero essa porcentagem nisso aqui. Ainda que pareça algo irrisório, ainda que pareça loucura, mas o Senhor vai abençoar de tal maneira que a porcentagem dela vai fazê-la riquíssima. Essa pessoa que já tem a empresa, que já tem o talento, que já tem a sua profissão, que já tem o seu negócio, dê a ela estratégia, dê a ela direção agora, como frutificar, como multiplicar, como alcançar novos clientes, novos contratos, como alcançar um novo público, meu Deus. Oh, meu Pai, uma direção, uma palavra que o Senhor der, faz toda a diferença. Então esse é o momento, meu Deus. Tem gente agora com os olhos fechados, esperando o Senhor dar uma palavra, uma direção, uma ideia. E o Senhor Jesus fala contigo. O Senhor Jesus te dá uma luz. Vem uma ideia, vem um pensamento, vem um estalo. Ele dizendo: é por aí. Vai por aí. E você vai sair daqui para executar, para aplicar essa ideia, essa direção. Somado a isso, você vai fazer a sua oração agora, dizendo para Deus: se você é dizimista, se você é ofertante, você vai lembrar a Deus que você continua sendo fiel. Você vai falar: meu Deus, o Senhor tem visto a minha fidelidade. Eu lembro que Ezequias, quando recebeu a notícia que ele ia morrer, tinha uma doença que iria matá-lo, ele colocou o rosto na parede, ele chorou, e ele disse para Deus: lembra, Senhor, que eu tenho sido íntegro, reto aos teus olhos. Ele disse para Deus: só lembra que eu estou sendo fiel. E Deus, por causa daquela oração,
acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então você vai falar para Deus agora: meu Deus, se você está sendo dizimista, se você está sendo ofertante, se você está fazendo voto, você vai dizer: meu Deus, eu estou sendo reto, eu estou sendo dizimista, eu estou sendo fiel aos teus olhos. O Senhor não está vendo que mesmo do pouco eu estou obedecendo, mesmo às vezes faltando em casa, eu estou honrando, eu estou dando, eu estou plantando. Então acrescenta a prosperidade, acrescenta a resposta, acrescenta o milagre. Muda essa situação. E nesse momento, Deus ele já prepara para você uma bênção. Deus já prepara para você a prosperidade. Deus ele já prepara para você as bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos vão lhe alcançar. Você pode ter certeza. Você já vai colher nessa semana os frutos da obediência. Você já vai colher a partir de agora os frutos da obediência. E você que crê, que as bênçãos vão lhe alcançar, você que crê que a prosperidade vai lhe alcançar, você que crê que a riqueza vai lhe alcançar, você vai, além do dízimo, você vai preparar uma oferta a Deus simbólica de R$28, representando Deuteronômio 28. É isso mesmo. Se você tem como dar agora, R$28, você vai passar o cartão, vai transferir para a conta da igreja, mas você vai dar agora, R$28. É nada comparado ao que Deus tem para te dar. Se você tem fé, tem condições de fazer isso agora, pega aí R$28 agora, você vai dar agora. Se não tem agora, você vai dar depois. Se tem dízimo para devolver e ainda não devolveu, você vai dizimar agora, vai devolver o dízimo agora. Mas as bênçãos vão lhe alcançar. Quem pode fazer isso agora, faça isso agora. E em espírito, cante crendo, cante orando. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Sei que a sua bênção chegará. Eu não correrei atrás de bênçãos, cante. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. sei que a sua bênção chegará. Confessa isso: bendito serei na terra. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar. Quando eu profetizar. Sei que a minha voz. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Por onde eu passar. Onde eu tocar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar. Quando eu profetizar. Sei que a minha voz. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei no campo. Bendito serei.
bendito serei. Por onde eu passar, por onde eu passar, onde eu tocar, onde eu tocar, abençoado será. quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que essas pessoas possam colher os frutos dessa palavra, que a partir desse momento as bênçãos decorrentes da obediência venham alcançar essas pessoas. Eles terão o que contar, meu Deus, terão testemunhos para contar. Prospera essas pessoas, honra essas pessoas, sê tu a própria bênção. O que você determinar vai acontecer, o que você falar vai acontecer. Sejam prósperas as tuas mãos, levante as suas mãos e sejam prósperas as suas mãos. Riquezas, prosperidade, vida regalada, vida abundante, venha para essas mãos. E onde você colocar as suas mãos, haverá prosperidade, terá bênçãos, como está escrito em Deuteronômio 28. Sejam todos abençoados. O que eu tenho eu te dou. Sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém.